Um dia você está de um lado, no outro você pode estar do lado oposto. Um dia você está feliz do lado em que você está, no outro você pode estar completamente decepcionado com esse lado. Agora, eu é quem estou feliz porque você está do outro lado. Seja bem-vindo. Meu convidado é vice-presidente do Diretório Municipal de um partido que governou o Brasil por 14 anos e que dividiu o país em dois. Fabiano Soares está no PT há vários anos, vivenciou essas mudanças e hoje se coloca como pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020. Fabiano, boa tarde, muito obrigado por aceitar o meu convite para estar aqui do outro lado. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, internautas. Eu que agradeço o convite, Amarildo. É a oportunidade da gente bater um papo e mostrar um pouco do outro lado. Legal, vamos nessa. Bom, Fabiano, não tem como não começar fazendo um histórico da condução do PT nas eleições municipais nos últimos anos. O Partido dos Trabalhadores de Itaquá fez parte dos dois governos de Armando da Farmácia, viveu um episódio estranho, quase bizarro em 2012, né, quando teve a candidatura impugnada e naufragou nas urnas nas eleições de 2016 como vice na chapa da Adriana da Costa. Hoje, o PT enfrenta a sua pior crise da história, com seu maior líder preso e sendo apontado como o partido que afundou o país no mar de lama da corrupção, apontado por muitos. Diante desse histórico, o partido pensa mesmo, então, em lançar um candidato próprio para concorrer à eleição em Itaquá, à prefeitura de Itaquá, e por quê? Bom, Amarildo, primeiro tem a questão do outro lado. Claro. Né? De um lado, algumas pessoas enxergam de uma maneira e de outro lado enxergam de outra. Eu faço parte do grupo de pessoas que enxergam o PT de uma maneira diferente do que está sendo apresentado. Primeiro que é vendido que o PT é um partido que foi derrotado e dizimado nessa eleição e que vem naufragando. E essa não é verdade. Se você for olhar os números da Justiça Eleitoral, o PT é o partido que mais cresce em número de filiados naturais no país. O PT, apesar da gente sim ter diminuído o tamanho de deputados, a gente diminuiu a quantidade de parlamentares no Congresso Nacional, no Congresso Estadual, nas câmaras, a gente diminuiu em alguns espaços, mas isso é fruto também, Amarildo, diferente do que muita gente acredita, isso é fruto de um ataque que o PT vem sofrendo, alguns pelos seus erros, mas boa parte pelos seus acertos, né? E aí é aquela velha história, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O PT deu fruto e começaram a jogar pedra no PT. E aí você experimenta fazer isso de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Acabou acontecendo aí do PT ter essa diminuição de espaço nas decisões do país. Mas a gente acredita sim no potencial do PT, a gente acredita que a população de Itaquaquecetuba é uma população muito simpática e muito grata ao que o PT fez na cidade de Itaquaquecetuba durante os governos Dilma e o governo Lula, e a gente pode dar uma contribuição muito grande na cidade, tendo o governo do PT aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Nas eleições de 2018, houve uma votação maciça em Itaquá para o candidato, aí nós falamos de eleição presidencial, para o candidato que venceu. O presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva aqui na cidade. Na eleição de 2016, o partido não conseguiu fazer vereador. Como é que você avalia a situação do PT em Itaquá hoje, diante dessa situação? Você acha que esse quadro foi uma circunstância? Tudo já mudou? Vai ser diferente? E por quê? Amarildo,
O PT de Itaquá vem errando um pouco na estratégia local. Isso é uma avaliação, uma autocrítica que nós temos, que a gente vem errando nas estratégias locais, só que a gente só consegue aferir se está certo ou se está errado depois que o resultado está colocado. Então não tem como a gente adivinhar nem culpabilizar A ou B por ter errado na estratégia. Fizemos a estratégia, decidimos e todo mundo executou aquela estratégia. Deu errado, infelizmente, faz parte do jogo político da disputa eleitoral. Mas o PT de Itaquá, ele nas eleições de 2018, se engajou muito nas campanhas majoritárias e nas campanhas proporcionais. Nós tivemos a curiosidade de fazer um mapeamento, e se você tiver depois a curiosidade, eu te passo. O PT foi o partido que teve a maior quantidade de votos na cidade para os nossos parlamentares, mais de 15 mil votos na cidade foram para os deputados estaduais e deputados federais do PT. Então isso mostra que a cidade ainda tem uma relação muito bacana com o PT. Então a gente aposta sim, a gente aposta que o PT tem muita contribuição a dar, a gente tem como sim ajudar a cidade. Você falou em autocrítica e em erros. Que erros são esses? Marildo, na verdade, erros de composição. A gente acaba compondo no momento onde a gente devia ter candidato, a gente acaba tendo candidato quando a gente deveria compor. São erros pontuais, nada que atrapalhe a condução do partido, mas que vem ali, a exemplo da eleição passada, nós fizemos uma composição numa coligação onde o coeficiente girou em torno de 8.600 votos para eleger um vereador. Esse foi o coeficiente eleitoral. E o PT, só a chapa de vereadores do PT, com 12 candidatos que nós tivemos 6 mil votos. Então o PT teve voto na eleição. Nós erramos na estratégia, que podia ter mais candidato do PT e menos do partido que nós fizemos a composição. E aí assim faltou aproximadamente 100 votos para o PT eleger uma vaga, que seria o vereador Edson Moura, que era vereador naquele momento, e foi um dos mais votados na cidade, 2.500 votos. Então, assim, foi um pequeno erro estratégico, um erro de tática que naquele momento a gente errou e, passado o resultado, a gente vai procurar agora se prevenir para que isso não aconteça na eleição de 2020. Que alterações, que mudanças vocês fizeram da última eleição para cá, dentro dessa conjuntura nova, da eleição de Jair Bolsonaro? Qual a avaliação? Como é que se deu essa autocrítica até agora? Vocês já identificaram esses erros, sim. Mas como mudar? O que fazer? Qual é a ideia? Então, começa, Marildo, pela questão da gente ter uma candidatura própria a prefeito do PT na cidade. A última candidatura própria do PT foi em 2004, com o Josemar. Um abraço para o companheiro Josemar, presidente do Sindicato da Construção Civil. A nossa última candidatura a prefeito foi em 2004, depois a gente não teve mais candidatura própria do PT. Então começa pelo fato da gente ter uma candidatura própria do PT. O fato de eu ser candidato, eu vi um pedaço da entrevista do Lucas do Liceu e ele disse que ele é o pré-candidato mais jovem. Lucas, eu tenho uma má notícia para você. O pré-candidato mais jovem sou eu. Eu tenho 28 anos de idade. Então, o fato de ter uma candidatura jovem, para que a gente possa dialogar com a juventude da cidade, também é uma estratégia nossa para que a gente faça algumas correções, ampliar a nossa base com os nossos pré-candidatos a vereador, que nós estamos organizando a chapa de vereador do PT hoje. Como eu te disse, nós disputamos com 12 candidatos, a nossa meta é disputar com chapa pura de 29 candidatos, que é o número exato da Justiça Eleitoral, até porque não pode ter coligação no proporcional na próxima eleição, pode só no majoritário. Então, algumas alterações estratégicas nós estamos fazendo e a gente está acreditando que pode dar certo na próxima eleição. Eu estou aqui com o Jefferson Lopes. Jefferson, legal que você está aqui com a gente do outro lado. Uma boa tarde para você. Peraí que sumiu aqui. O Jefferson diz aqui o seguinte, olha: Fabiano, gente boa, tive a honra de estudar na mesma época que ele, uma pena que é do PT. E aí ele continua: se mudar o partido, tem meu voto.
e demais munícipes da cidade. Legal, legal. A Angélica Paulino, o PT nacional errou em sua estratégia no último pleito eleitoral. Vamos lá. O Lucas Gomes. Lucas, aí com esse. Vamos comentar mais de uma forma que eu possa falar aqui, tá bom? Aqui desse jeito não dá. Bom, é uma pena que alguns comentários a gente não vai poder ler. Pessoal, pega leve, tá bom? Vamos lá. Você é um dos pré-candidatos, Fabiano, a prefeito, além de você, o professor Carlos, né? Esse é o nome que eu tenho, você confirma para mim ou não, que também pleiteia a vaga. A gente sabe que o processo de escolha de um candidato no partido é um pouco diferente do que acontece nos demais partidos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, quando é que ele se dá e como que ele se dá. Tá. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o Jefferson, a Paula, vamos ver, a Angélica e todas as pessoas que estão assistindo. Jefferson, eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Nós vamos discutir a cidade. Nós não vamos discutir partido daqui para frente. Nós queremos discutir a cidade. Acho que nós temos que votar nos candidatos daqui para frente que tem melhor proposta para a cidade, que tem melhor projeto, que pode dar uma contribuição bacana para a cidade, independente de partido político. Essa questão partidária nós vamos discutir num outro momento. Mas voltando à questão do PT. Hoje tem a minha pré-candidatura colocada, que é defendida por um coletivo dentro do partido, e um coletivo ligado aos professores da cidade, ligado à POSP, um sindicato de muita luta, que tem contribuído muito para o desenvolvimento da categoria, pensou na possibilidade de lançar o professor Carlos candidato a prefeito. Eu quero dizer que isso não é um problema nem para mim, nem para o professor Carlos, nem para o PT. Isso para nós, inclusive, é interessante. Porque o fato de ter duas pré-candidaturas na cidade do PT, isso ajuda a mobilizar os filiados do PT em torno dessa ideia de ter candidatura própria. Então, para nós, isso é interessante. Nesse momento, nós não vamos discutir quem será o candidato ou não. Nesse momento, nós estamos num processo de eleição interna do PT, onde nós estamos renovando a direção municipal de Itacoaticetuba, vamos renovar a coordenação regional do PT, a direção estadual e a direção nacional nesse momento. Então, até mais ou menos novembro, o PT está engajado nessa questão de discussão das suas direções. A partir daí, o Diretório Nacional vai estabelecer um calendário de processo de encontro de tática eleitoral, de prévias, para construir esse espaço de decisão, e aí a gente vai decidir de maneira muito tranquila quem será o candidato e como é que vai se dar essa questão de escolha. Mas a gente acredita que até o final deste ano, começo do próximo ano, a gente tem aí já esse cenário definido. Ok. Bom, aqui com a gente também o Alírio Júnior. Alírio diz aqui, Petralhas nunca mais. Um abraço, Alírio! O Lucas Costa, você acabou de mencionar, o Lucas do Liceu, está assistindo a gente Forte aqui. Abraço, Lucas. Lucas, gente boa. O Lucas Gomes deu um kkk aqui para o meu comentário. Lucas, eu faço a tua colocação aqui, nenhum problema, não tem censura não, tá? Eu só não posso fazer usando os termos que você está usando. Pega mal, pode ter criança assistindo, não é legal, tá bom? Mas manda aí de novo com uma outra formação que eu faço para você, tá bom? A Maria dos Santos, Fabiano, a Maria dos Santos está perguntando aqui qual a sua opinião sobre a prisão do Lula. Eu acho que é uma pergunta para se fazer para um petista, uma pergunta meio que já tem resposta pronta. Né? Mas vamos lá. A prisão do presidente Lula, na minha visão, é uma prisão de perseguição política, eleitoral, né? Com a finalidade única e exclusivamente de tirar o camisa 10 de um time para poder fazer o time adversário ganhar. Eu acho que a prisão do presidente Lula se dá a partir
da disputa eleitoral. Para quem faz a defesa de fim da corrupção, combate à corrupção, a discussão não é essa. A discussão, de fato, é a disputa eleitoral. Até porque, se for para discutir, de fato, se tem corrupção ou não, se nós vamos acabar com a corrupção do país ou não, tem uma lista infinita de investigados da Lava Jato que está por aí passeando pelo país e nunca foi sequer citado, intimado, né? Nunca recebeu uma tornozeleira eletrônica. Vai lá, bate palma na casa do cara, revira a casa do cara, pega um documento, vai embora e faz de conta que está investigando. Já o tratamento com as lideranças do PT e principalmente com o presidente Lula não é esse tratamento, né? É um tratamento diferenciado de maneira negativa. Eu não estou aqui dizendo que tinha que tratar o Lula como uma autoridade, como um ser humano, com carinho, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se queriam combater a corrupção, se queriam investigar, se queriam fazer, que fizessem isso de maneira imparcial com tudo e com todos. Agora, a gente percebe que com o presidente Lula é perseguição descarada. Pegando o gancho dessa sua resposta e voltando aqui à lembrança da Angélica, e também algo que se tem como uma máxima, que se fala muito, e você usou essa expressão para o PT local, e eu vou abrir isso para o nacional. Certo. O PT, a reclamação grande o PT não fez autocrítica em relação aos problemas relacionados com Petrobras, com todos os escândalos. Nunca se ouviu alguém do PT pedir desculpas ou algo assim. Você acha que era necessário, que não era necessário, que não é o caso? Você coloca a questão do presidente Lula. Como é que você avalia isso? Faltou autocrítica? Faltou uma avaliação mais correta do que realmente aconteceu? Então, Amarildo, na verdade eu vejo que o seguinte: as pessoas que cobram autocrítica, eu disse isso outro dia eu acho que é o seguinte: você deve satisfação de uma empresa para o coletivo que trabalha com você. Você deve satisfação das suas atitudes para a tua família. Então eu penso que é o seguinte: muita gente que cobra autocrítica nunca nem votou nem apoiou o PT. Então eu acho que é curioso. Eu não vejo ninguém cobrar autocrítica do PSDB, ninguém cobra autocrítica do DEM, ninguém cobra autocrítica do presidente. O presidente vem de manhã, fala uma porção de besteiras no Twitter e fica por isso mesmo. Ninguém vai lá e pede para ele se retratar, se desculpar. Fica as besteiras lá. Inclusive pornografia, ele coloca lá e fica por isso mesmo. Ninguém cobra autocrítica nesse aspecto. Acho curioso, né? Cobrar autocrítica do PT. Acho sim que o PT deveria fazer, eu não digo uma autocrítica, eu acho que falar alguns temas com um pouco mais de clareza, né? Quem tem que pedir desculpa, quem tem que fazer autocrítica é quem está sendo indiciado, quem foi culpabilizado por algum erro. Seja do PT ou não, se o Amarildo cometeu erro, o Amarildo é que tem que pedir desculpa. Não dá pra gente falar que o PT tem que pedir a desculpa porque não foi um padrão da instituição, não está no estatuto do PT que tem que se fazer isso ou aquilo. A instituição deveria pedir desculpa se estivesse lá no estatuto do PT, olha, todos os filiados devem fazer isso, todos os filiados devem fazer aquilo, e não está, né? Não está. Seria uma culpa coletiva, mas não. Se tem culpa coletiva, a instituição pede desculpa. Se são ações individuais, se são ações isoladas, aí eu acho que tem que ficar por conta de quem cometeu o erro. Como é que você, integrante do PT, se sente quando, numa entrevista como essa que a gente está fazendo agora, com a interação dos internautas, a gente encontra muitos comentários negativos, sempre negativos, que é aquilo que está presente na rede social hoje. Aqui o Jefferson nos refege. Perdão se não é essa a pronúncia, Jefferson. Lula para presidente Bernardes. O Lucas Gomes melhorou aqui, dá para ler agora, Lucas.
Então quer dizer que todos os juízes que condenaram o Lula estavam errados? É o que ele pergunta. O Paulo Roberto Alves, o PT é o partido que rouba você. A Patrícia Gonçalves, para ladrão, 16 anos só roubaram, Chega teve sua vez. Como é que você encara esse ânimo com os quais, como eu disse no começo, né, um país dividido, quase a metade entende e rotula assim o partido? Como é que você avalia? Como eu acabei de dizer, na minha avaliação, a população ela foi envenenada, ela foi induzida a ver um partido dessa maneira. Primeiro que nós temos que lembrar que quando a imprensa, e aí eu digo a imprensa não o Amarildo ou o João ou o Pedro, mas eu digo quando a maioria da instituição imprensa. Quando os principais órgãos de imprensa, nós sabemos quais são, né, de manhã, de tarde e de noite, se ocupam para falar de um partido político de maneira negativa, é difícil convencer as pessoas do contrário, né? Eu costumo dizer, inclusive nas reuniões do PT, eu digo para as pessoas o seguinte, a exemplo da Rede Globo. A Rede Globo, ela te dá 5 horas da manhã a informação. Ela te fala como é que está o trânsito, ela te fala como é que está o tempo, ela te fala a programação cultural e fala de política. E ela não fala de política em alguns momentos, ela não fala de política de maneira informativa. Ela fala de política dando a opinião dela, ela faz os funcionários dela estabelecerem a opinião dela. Isso no Jornal das 5. Aí tem o Jornal das 6, aí depois tem a Receita Culinária, a Dona Maria vai assistir o Mais Você. Nos intervalos, Ana Maria Braga também fala de política. E aí vai assistir o desenho, a mesma coisa, a sessão da tarde, a mesma coisa. Então, assim, em doses homeopáticas, eles vêm trabalhando a cabeça do cidadão de maneira geral, todos os dias, falando negativamente do PT. E aí, isso é natural que as pessoas se pautem pelos comentários da grande imprensa, né? E aí eu vejo isso com muita tranquilidade, que eu sei, se você for pegar a maioria das pessoas que postam um comentário negativo contra o PT, se você fala, eles falam assim, o Lula roubou. Aí você fala, mas o Lula roubou o quê? E aí ele não sabe responder. Mas o PT roubou, e não sabe responder o que o PT roubou. O Brasil está quebrado, mas não dizem quanto, em que, onde. Então, assim, são todas informações vazias, né? Por quê? Porque foram orientadas, pegam informação indireta, né? E vão materializando isso todo dia. E como é que você avalia também a questão de que o atual governo, o presidente Jair Bolsonaro, tem exatamente as mesmas críticas que você está mencionando em relação à imprensa? Também, quer dizer, a esquerda e a direita veem a imprensa da mesma forma, também como críticos, também, tanto da esquerda quanto da direita. Quer dizer que a imprensa é ruim mesmo? Não, eu não digo, Amarildo, que a imprensa é ruim, não. Eu não estou falando da imprensa. Eu digo que é o seguinte, alguns setores da imprensa escolhem um lado, e nós sabemos que é assim que funciona, escolhe um lado e atira no lado adversário, do outro lado, né? E aí a imprensa escolhe um lado e atira no adversário. Nesse momento, a Rede Globo escolheu, tá aí para todo mundo ver, a Rede Globo bate e a Record defende. A Record tá de um lado, a Rede Globo tá do outro lado. No governo PT, eles estavam de um lado e nós estávamos do outro. É normal. E foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim. Sim. É por ponto de vista político, é por ponto de vista eleitoral, é por ponto de vista financeiro, que nós não atendemos a necessidade financeira. Tem uma porção de pontos de vista. É natural. Isso aí eu não vejo que é um problema. Eu vejo que é um problema, Marildo, quando as pessoas agem desta maneira, eles tomam um lado e fazem isso de maneira desleal. A imprensa
vasculhou a vida do Orlando Silva, foi lá e deu a notícia de que o Orlando Silva tinha roubado, tinha acabado com isso, tinha feito isso e aquilo outro, tinha falado uma porção de besteiras quando o Orlando Silva era ministro do esporte, e aí quando o judiciário investigou e conseguiu provar, julgou e viu que o Orlando Silva não tinha culpa daquilo que estava sendo indiciado, a imprensa não foi lá, não usou a mesma carga de tempo para pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa não, pelo menos para fazer o contraponto, para falar, olha, nós fizemos isso aqui e tal. Não adianta você ficar na sua página, Marildo, um ano falando que o Fabiano é ruim, que o Fabiano é chato, que o Fabiano é feio, que o PT não presta, e aí usar o tempo de resposta de 30 segundos para poder dizer que eu estava certo. Não adianta isso. Você ficou um ano, você ficou 12 meses falando. E aí, mais uma vez, isso justifica o fato das pessoas estarem envenenadas contra o PT. Eu não vejo problema. Eu vejo que apesar de toda essa chuva de ataques que o PT vem sofrendo, o PT tem crescido bastante, né? Ainda tem uma parcela da sociedade que é simpática ao PT, né? Que é simpática ao presidente Lula. Uma parcela que, inclusive, não é uma parcela cega, como algumas pessoas, é o gado do PT. Não é o gado do PT. É gente que está dentro do PT, é gente que filiou no PT, é gente que nunca se filiou, que faz críticas aos erros que o PT cometeu, mas ainda assim compreende a importância do governo do PT. Ainda assim compreende que os deputados que estão lá brigando para segurar a reforma da Previdência da maneira que o governo queria propor, dessa reforma tributária, que vai aumentar a carga tributária do trabalhador e diminuir a do empresário, que discute esse pacote de maldade que o governo quer fazer, são os deputados do PT. São os deputados do PT até 1, 2 horas da manhã que estão lá no Congresso Nacional fazendo essa defesa. Então tem uma parcela da sociedade que ainda reconhece isso. Então eu não vejo que dos dois lados tem contraponto, dos dois lados tem muito calor, muita paixão, e isso isso acaba às vezes perdendo um pouco da educação, né? Acaba sendo grosso, né? Desnecessariamente, mas eu vejo que não é essa terra arrasada como algumas pessoas imaginam. O Eduardo Mariano Borges está aqui, está comentando, está dando uma informação que eu até peço para você confirmar ou não. Ele está dizendo aqui que o Edson Moura não está mais no PT, está no PDT. Eu não estou acompanhando, não tenho essa informação. O Paulo Roberto Alves, quer comentário positivo? Transmita ao vivo nas prisões. Não entendi seu comentário, Paulo, mas está aqui. Você disse que a população é o Paulo ainda. Você disse que a população foi envenenada, então todo mundo está errado, só o Lula e o PT estão corretos, então quer dizer que o Lula é inocente. O Lula é inocente, Paulo. O Noel Smith, salve, boa tarde, salve Noel. Boa tarde, Noel. Vamos ver aqui. O Dogimar está assistindo, um abraço, Dogimar. Um abraço, Dogimar. Kaique Souza. Show, não vou dizer do que você está repetindo. Kaique, não vou poder mencionar aqui seu comentário. O Noel, agora um comentário. Na verdade, o mal político é cria de uma população corrupta. Muito fácil malhar político dizendo que ele é ruim, que rouba. Mas quando um candidato pede o voto, logo vem a pergunta: o que vou ganhar com isso? Você quer comentar? Não, eu acho que o Noel tem um pouco de razão, que assim, falta para a população de maneira geral um pouco mais de participação na política, um pouco mais de cuidado na hora de eleger os seus representantes, né? E usar o voto com um pouco mais de responsabilidade, porque a gente percebe que ainda temos uma parcela do eleitorado que não trata o seu voto com devido respeito. Ele não trata o próprio voto com devido... vota em qualquer um, vota em quem ajuda em favor pessoal, e isso acaba atrapalhando depois o futuro da cidade, do país. Eu acho que o Noel tem razão. Eu vou voltar um pouquinho de novo para Itaquá.
O PT esteve também por um período na gestão do prefeito Mamoro com a Secretaria de Habitação. Sim. No primeiro mandato. Primeiro mandato. Qual é a relação do partido com o governo Mamoro hoje e qual a sua avaliação do governo Mamoro hoje? Marildo, hoje o PT não tem relação nenhuma. Bom, primeiro alguém perguntou sobre o Edson Moura. Isso. Eu, até 10 minutos atrás, antes de começar a entrevista, o Edson ainda estava afiliado, só se desfiliou nesse momento da entrevista, mas ele ainda está afiliado no PT. Isso aí que saiu foi uma fake news, uma fofoca de bastidor de que o Edson estava se filiando no PDT. Mas também o Edson Moura, ele é livre para se filiar e fazer o que quiser da vida, né? Nós não estamos amarrando o Edson a nada. O Edson está no PT por convicção, por ideologia, faz as defesas do partido nas redes sociais, nos momentos que ele tem a oportunidade, continua filiado. E se sair do PT, vai ser um companheiro que vai fazer falta para o nosso partido, mas é vida que segue. Agora, sobre a participação no governo tá. Mamoro e a avaliação dele. Hoje nós não temos relação nenhuma com o governo Mamoro. Ninguém do PT tem relação com o governo Mamoro intrínseca. O Edson Moura, ele dialoga bastante com os secretários e com o prefeito devido ele ter tido um mandato muito atuante. Muitos dos pedidos dele, quando vereador, a prefeitura só conseguiu executar agora. E o Edson é um cara Caxias, mesmo não tendo mandato, ele está ali em cima, atrás, e exigindo que o governo execute aquilo que foi prometido mesmo quando ele era vereador, ele execute agora não sendo vereador. E eu acho que o Edson está certo. Mas não existe nenhuma relação institucional entre o partido e o governo. Até porque nós participamos do governo, sim, quando o prefeito Mamoro estava no PTN, né? Quando o prefeito tomou a decisão de ir para o PSDB, o PT e o PSDB, nós somos historicamente adversários, nunca fomos inimigos, nós somos adversários, porque o PSDB vê o mundo de uma maneira e o PT vê o mundo de outra maneira, né? Divergências políticas. E quando o prefeito tomou a decisão de ir para o PSDB, o PT fez a opção de desligar ali as suas relações. Mas o PT à frente da Secretaria de Habitação, Marido, o curto período que nós ficamos lá, com o João Lima secretário e depois com o Aparecido Magrão como secretário, nós fizemos todos os esforços necessários para viabilizar os projetos que estavam parados na secretaria, acompanhar as obras do governo federal. Eu não sei se vocês têm informação, mas o residencial Pinheirinho, que fica lá no Caiubi, e o residencial Libani, um com 612 unidades, outro com 840 unidades, são projetos do Minha Casa Minha Vida, obras do governo federal, que foram feitas aqui na cidade de Itaquá, são obras do PT. E os companheiros que estiveram lá na secretaria fizeram todos os esforços necessários para viabilizar para que essas obras fossem entregues no prazo, para que isso fosse feito da melhor maneira possível. Depois que o prefeito tomou essa decisão, o PT tomou como decisão de que não ia participar mais do governo e retiramos ali os companheiros que estavam ligados à secretaria. E deixamos o prefeito tocar. E como você avalia o governo hoje? Eu avalio da mesma maneira que eu avalio desde o primeiro mês de mandato do prefeito. Como? Perdido. Ele está há 8 anos sem saber o endereço da prefeitura. Ele está há 8 anos ali correndo. Eu vi um amigo meu falar, o negócio é andar na frente, um amigo meu que é comerciante, o negócio é andar na frente, não é correr atrás do prejuízo, né? Ele fica 8 anos correndo atrás do prejuízo, fica 8 anos dando desculpa para a população, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Eu não sei, eu não consigo te dizer se é incompetência ou má vontade, mas que está perdido, ele está. 8 anos aí sem conseguir trocar uma lâmpada na cidade, né? Quando troca, o
senhorzinho falou para mim outro dia, falou, Fabiano, ele só não está colocando vela porque ele não achou a fábrica de vela, porque senão ele tinha colocado vela no lugar dessas lâmpadas aí. Porque está trocando a iluminação da cidade, onde não tem luz, ele está colocando uma iluminação muito ruim, né, que é a iluminação antiga de sódio, né, aquelas lâmpadas amarelas, que a iluminação não é boa. Fez isso em meia dúzia de bairros só, vive nos emergenciais, os contratos são sempre os emergenciais, não dá tempo disso, não dá tempo daquilo, não dá tempo. Os principais contratos da cidade, eles estão no emergencial. Isso eu não sei se mais uma vez, não sei se é má vontade ou falta de competência, mas é um governo perdido. Foram 8 anos que a cidade perdeu de uma maneira incrível. O Fernando Aparecido está aqui também com a gente e está comentando aqui, esse pessoal não sabe debater, fazer perguntas, só sabe ofender, isso não leva a nada. Em parte eu concordo, Fernando, mas também não vamos generalizar, tá bom? Agora, quem mais aqui? O Léo Alves. Obrigado também, Léo, por você comentar. O que você acha dos pré-candidatos que concorrem com você no ano que vem? Eu estava com essa pergunta aqui, na ponta aqui da língua. Tá na lista. Hoje os nomes que lideram as pesquisas, Fabiano, que aparecem, né, extraoficiais, claro, Armando da Farmácia, que está inelegível, o delegado Eduardo Boigues e o educador Lucas Costa, o Lucas do Liceu, que você já comentou aqui. Entre alguns outros nomes aí que devem surgir. Como é que você avalia a disputa com esses nomes? Como é que você avalia a disputa de uma forma geral, aí pensando em nomes que estão colocados? Marildo, primeiro que nós não vimos nenhuma pesquisa oficial que dê a garantia de que esses são os prediletos da população, né? A gente ouve fofoca, a gente ouve boato, né? A gente ouve comentário, a gente não tem aí, nem eu tenho, nem nenhum desses candidatos apresentaram ainda algo que comprove isso que eles mesmos estão vendendo, que são os prediletos da população. Então, eu não consigo avaliar para você se de fato são os prediletos ou não. O fato é que é o seguinte, eu acho que falta para a política de Itaquá de maneira geral, Amarildo, eu não tenho problema nenhum pessoal com nenhum dos candidatos, né? Eu tenho uma boa relação com todos ou a maioria, só que eu vejo que falta para os candidatos da cidade de Itaquaquecetuba um pouco mais de preocupação com a cidade, porque quando a gente ouve as candidaturas, olha, me acompanha porque eu sou legal, me acompanha porque eu tenho dinheiro, me acompanha porque eu sou mais bonito, me acompanha porque eu vou ganhar a eleição, mas eu não vejo os candidatos convidarem a população, convidarem o eleitorado de maneira geral, ou até o pessoal da política, convidar para fazer um debate sobre a cidade. Um debate sincero, um debate franco sobre os problemas da cidade, sobre como é que a gente vai tirar a cidade desse redemoinho aí que o prefeito colocou a cidade. Nós estamos dando voltas em círculo aqui, e a dívida está só aumentando, a prefeitura faz comprando e fazendo dívida e gastando dinheiro público de maneira errada, a cidade alagando sempre que chove, a cidade travada com problemas de mobilidade, problemas estruturantes essenciais que eu não vejo as pré-candidaturas colocadas hoje fazer o debate. Eu vejo, vem comigo porque eu sou legal, vem comigo porque eu tenho dinheiro, vem comigo porque eu estou bem nas pesquisas. E aí, para mim, só vale pesquisa que está registrada na Justiça Eleitoral. E no computador, e construir um gráfico no Word, qualquer um pode fazer, né? Agora, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, nenhum candidato apresentou ainda para garantir que é o preferido. E aí eu vejo com preocupação o cenário da eleição no ano que vem. Não preocupação comigo ou preocupação com o PT. Eu vejo com preocupação do ponto de vista do cidadão. Como é que nós vamos... o que o cidadão quer para o futuro? O que a classe política, o que os pré-candidatos têm a oferecer? O que tem a oferecer? E quando a gente diz oferecer, é oferecer para a cidade. Não adianta oferecer um emprego para o Amarildo ou uma cesta básica para a Dona Maria. Não é isso que vai resolver o problema da cidade. O que nós vamos fazer
com a relação da cidade e o governo do estado sobre as estações de trem da cidade. Existe uma discriminação do governo do PSDB, né? Não adianta a gente falar que não é, porque é o PSDB que administra o estado de São Paulo há muito tempo. Existe uma discriminação do governo do PSDB com Itaquaquecetuba. Eles vêm reformando a nossa linha de trem do Brás até o Jardim Romano. Quando chega no Jardim Romano, ele pula e vai direto para Calmon Viana. Ele vai reformar a estação de Poá e não reforma em Itaquá. Nós temos 3 aqui, ele pulou. Vem aqui, passa uma tinta, engana. Como é que o prefeito vai se comportar com relação a isso? Nós temos um problema na cidade de geração de emprego. Aí não adianta a gente falar, mas isso não tem nada a ver com o prefeito, isso é coisa que é pauta nacional. Tem responsabilidade do prefeito, sim. Por que Poá conseguiu gerar no começo do ano, aumentar em mais de 400% a geração de emprego local, e Itaquá não conseguiu? Não é um problema nacional? Poá tinha que ter problema também. Suzano tinha que ter problema, Arujá tinha que ter problema. Por que Itaquá falta um pouco mais de carinho e de proposta da classe política de maneira geral para resolver esses problemas que, na minha visão, tem que ser uma preocupação de quem é candidato à cidade? Muito bem, eu conversei aqui com o Fabiano Soares, vice-presidente do diretório do PT de Itaquaquecetuba, pré-candidato, um dos pré-candidatos do partido para a eleição de 2020. Fabiano, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Certamente, nesse processo eleitoral até outubro do ano que vem, nós deveremos ter uma outra conversa, ou mais de uma. Nós vamos aqui no canal Outro Lado ouvir todos os candidatos. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui, que mandou os seus comentários. Muito obrigado pela sua participação e continue nos acompanhando. Não esqueça de curtir o nosso canal Outro Lado no Facebook, de compartilhar também tanto o canal quanto essa entrevista. Nos siga no Instagram e também no Twitter. E não esqueça de se inscrever no nosso canal também no YouTube. No final desta semana a gente volta com mais uma entrevista e nós aguardamos você para mais esse encontro. Muito obrigado e até a próxima.